coração. Louvado seja Deus. Alegre-se no Senhor, tenha prazer em Deus, deseje Deus. Louvado seja Deus. E aí o que é que vai acontecer, irmãos? Deus vai implantar em nós o desejo dele mesmo. Louvado seja Deus. Amém? Agora isso, irmão, consiste numa palavra chamada consagração. E o que é consagrar? É separar-se para Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, existe filosofias e existe também conjunto de regras que o próprio homem estabelece tentando se aproximar de Deus. Isso nunca vai funcionar, irmãos. Ou seja, filosofias são ideias, irmãos, que surgem em nós, ou então são ideias absorvidas por alguém, ou muito ministrada por alguém muito culto, e que nós muitas vezes absorvemos e achamos que estamos corretos. E isso também não vai funcionar. Porque nós estamos envolvidos com a palavra de Deus, irmãos. E um conjunto de regras. Ou seja, se tinha uma coisa, irmãos, que os fariseus pregavam, era regras. Ou seja, é tanto que o próprio Jesus Cristo, irmãos, condenou eles mesmos com as próprias regras que eles estabeleciam para o povo, mas que eles mesmos não carregavam as regras. E achavam eles que aquele conjunto de regras fazia com que eles estivessem diante do próprio Deus. Isso aí também não funciona. É tanto que Jesus, ele, em um certo momento, quando tratou realmente da palavra, que Jesus diz assim: a minha palavra não está entrando em vocês. Aí diz: não entra porque vocês são do diabo. Aí foi se eu não me engano, está lá em João 6, né, irmãos? Esse ponto aí, né? Aí foi federal o assunto, não foi, né, irmão? Jesus chegar para um grupo de doutores, de cultos, de sabichões, de nerds, né? E diz assim: vocês são do cão, pai, vocês estão lascados, vocês não vão precisar não. A palavra foi forte, irmão. Foi para rasgar mesmo assim, não tinha mais para onde ir, irmãos. Ou seja, não tinha mais palavra, não tinha mais sinônimo, não tinha mais jeitinho. Porque muitas das vezes, né, irmão, você chega, semeia, ajeita, molda, limpa, faz. Não tinha mais, irmão. Jesus dizia assim: vocês são do cão mesmo. A palavra não entra, irmão. Louvado seja Deus. Não tente pela sua própria força ou pela sua própria capacidade, irmãos. Olha aí o que o salmista diz, ó: deleite-se. Ou seja, alegre-se no Senhor. O homem, irmãos, ele toma essa decisão, haverá sobre ele, irmãos, uma consequência. E essa consequência, irmãos, é a mesma palavra de que o que se planta, também se colhe. Aqui se vê, irmão, que está se plantando no Espírito, né? Então, no Espírito se colhe para vida eterna. Mas, que tipo de consagração é essa, irmãos? O pessoal falaram aqui hoje à noite já a respeito de oração, de jejum. Vocês já prestaram atenção que tem pessoas que elas não têm um conhecimento profundo de Deus, mas elas são super apegadas à oração e ao jejum? E vocês também já perceberam que essas pessoas elas têm a revelação de Deus?
que elas conseguem, irmãos, prestar culto a Deus, que elas conseguem, mesmo na sua falta de conhecimento teológico, elas conseguem adorar a Deus, elas conseguem ter intimidade com Deus. Esses dias eu vi uma pessoa dizer bem assim que para ser um ministro era necessário que se fosse teólogo, porque se não fosse não adiantaria ser ministro. É bom ter conhecimento, é maravilhoso, irmãos. Mas nenhum dos apóstolos era teólogo, a não ser o apóstolo Paulo. Se você olhar lá, os fariseus se admiraram, irmãos, quando os apóstolos começaram a pregar, e eles mesmos disseram: esses cabas não têm nem letra, como é que eles falam dessa maneira? Ou seja, os indivíduos eram como se fossem analfabetos. Eram pessoas comuns da vida, irmãos, sem formação. Mas a manifestação, a ação do Espírito de Deus na vida deles, o relacionamento deles com Deus, fazia com que os próprios doutores da lei se admiraram da ousadia e da pregação e da ministração deles. Então, o que era que tinha neles, irmãos? Ou seja, o desejo de Deus estava implantado agora neles. Por quê? Porque eles estavam se deleitando no Senhor. Ou seja, era meramente uma consequência, irmãos. O plano que Deus tinha para fazer, agora era manifesto através daqueles homens simples. Porque o que eles estavam fazendo era a vontade do próprio Deus. Então isso era uma consequência manifesta na vida deles. Então quando nós nos consagramos, irmãos, nos entregamos a Deus, nos deleitamos no Senhor, irmãos, o desejo de Deus tem, por consequência, se manifestar em nós. A palavra de Deus, irmãos, ela fala sobre prova, tentação e tribulação. Deus, ele prova os seus. O diabo, ele nos tenta para nos distanciar de Deus. E nós, por falta de conhecimento, por não nos dedicarmos a Deus, nos atribulamos sozinhos. Então veja só, na vida do cristão, irmãos, ele é provado, ele é tentado, e ele também se atribula sozinho. Quando o homem, irmão, se deleita no Senhor, irmãos, ele tem vitória sobre a provação, a tentação e também a tribulação. Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Coloca no verso 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Irmão, Jesus, ele estava num momento de tribulação. Ixi, Jesus estava atribulado? Estava. Irmão, a certeza da situação era tanta
que Jesus ele se agonizou. E aí ele chama 3 discípulos, Tiago, Pedro e João. E ele vai orar. Ou seja, irmão, Jesus ele estava prestes a ser entregue por consequência de quê? Do pecado da humanidade. E olha só a oração de Jesus: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Ou seja, essa dor, essa angústia, essa aflição, esse mal, isso que está para acontecer sobre mim. Porém, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Ou seja, a vontade de Deus, ela tinha que estar sobre Cristo, que agora estava na condição de servo. Então, irmãos, Jesus se atribulou com a situação. Por quê? Porque o verbo se fez carne, irmão. É por isso que nós nos atribulamos. Porque nós somos carne, e a carne é fraquíssima. Ou seja, voltando agora aos tempos atuais, do 19 aí, Covid, né? Não é o verso não, irmãos. Rogério pensava que era o verso, foi lá para o verso 19. Mas é o Covid-19. O Covid-19, irmão, ele gerou uma tribulação na sociedade. Pessoas, irmãos, elas foram tomadas pelo pânico. Várias e várias situações, irmãos, tomaram de conta da mente, do psíquico dos indivíduos. Gente pensou de todas as formas e de todas as maneiras, irmãos. Esses dias nós conversávamos com uma pessoa próxima, e a pessoa disse assim: rapaz, o indivíduo fez um propósito de suicídio. Não, eu vou me suicidar, porque eu vou morrer mesmo. Por causa do Covid. Olha só aonde a cabeça dessa pessoa foi. Ainda lançaram a campanha do Fica em Casa, né, irmãos? Artimanhas. Aí a campanha do Fica em Casa, irmãos, ela... Olha, o indivíduo em si só, porque o homem ele é um ser coletivo, irmão. Olha como a artimanha aí do Fica em Casa ela foi pesada. O homem ele é um ser coletivo. Mas você sabe por que é que as pessoas se ajuntam nas esquinas, ficam fofocando, gosta de festa, e onde tem aquele monte, fica um monte maior ainda de gente? Porque o homem ele é um ser coletivo, irmãos. São poucas as pessoas, irmãos, que gostam de estar só. Tem nego, irmãos, que é uma forma de expressão, viu? Que ele ele abre a porta de casa, aí olha para um lado, mas ele está olhando se tem algum fofoqueiro lá naquela esquina, para ele ir para lá também, sabe? Porque ele é um ser coletivo. Ele gosta de se ajuntar. Aí ele não vê ninguém, ele olha para o outro lado. Tem uma calçada aqui na rua Agamenon, mas que ela era famosa. Era a calçada da casa do Geales, da Alice. Mas, irmão, ela era um banquinho de ponto de encontro. Por quê? Porque os homens são um ser coletivo. Não é engraçado, né? Ele não percebe isso, mas somos, né, irmão? Somos. Então eles se ajuntam, irmãos. E quando ele não consegue realizar esses fundamentos, irmãos, e ele se sente só,
parece que ele fica tenso. Quando o homem, irmãos, que ele prefere ficar só, ele é um homem pensativo. Ele está meditando. Ele não, na verdade, ele está só em condição física. Mas a mente dele, irmãos, está meditando. Ou na palavra de Deus. Ou está meditando, irmãos, em alguns princípios de conhecimento. Mesmo ele estando só em condição física, se ele pôr a mente, irmão, para funcionar nesse sentido, ele está apegado em uma outra coisa. Quando Jesus ele mandou que alguém fosse orar, né? Quando ele foi contradição dos fariseus, né? Ele diz assim: entre em teu quarto a sós. Dobra o teu joelho e ora a Deus, ao teu Deus, e Ele te responderá. Ou seja, fisicamente só, mas espiritualmente não. Aí criaram a tal da campanha do Fica em Casa, irmãos. E por incrível que pareça, isso aí foi na cabeça do povo, tribulação. Porque o ser humano não gosta de ficar só. São poucas até as espécies, animais, que vivem só. Certo? É tanto que existe o coletivo de todas as espécies, não é? Ah, disseram que o andorinha só não faz verão, né? Aí quando você vê as andorinhas, meu filho, qual o coletivo de andorinha? Como diz o cearense, uma ruma de andorinha forma um coletivo de quê? Será que é bando de aves? O coletivo de aves é bando, é? Isso é o português da terceira série, mano. É ou não é? Se não for, é agora, né? Então veja só, irmãos. Jesus aqui, ele estava num momento de tribulação tal, que ele chama 3 homens para estar com ele. E diz a palavra que quando Jesus chega no momento do lugar que ele vai orar, ele se distancia um pouco, aí depois ele volta. Quando ele volta, é aqui, ó, o verso 41. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, porque encontrou a rapaziada dormindo. Aí no verso 42, retirou-se outra vez para orar. Aí ele vai e ora, faz a oração dele lá. Aí ele volta, irmãos. Ele encontra a rapaziada dormindo de novo. Teve um certo discípulo que ele, ansioso por saber que João ensinava os seus discípulos a orar, ele disse assim: nos ensina a orar, Senhor. Aí Jesus disse assim: quando orares, digam assim: não nos deixe cair em tentação. Ou seja, a tentação, irmãos, ela é para gerar em nós queda espiritual. Mas você deve orar pedindo a Deus que Ele te socorra para que isso não aconteça sobre você. Então, quando nós, irmãos, nos consagramos a Deus, Deus nos livra da tribulação e também
da tentação. Mas não existe aprovação, irmãos. Jó capítulo 1, verso 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou, né? Em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Geralmente, irmãos, nós temos por obrigação dar testemunho de Deus, né? Ou seja, nós temos que fazer com que Deus seja glorificado. Mas aqui nesse verso nós vamos ver Deus testemunhando de um homem. E olhe só, irmãos, que isso acontece numa dimensão espiritual. Deus dando testemunho de Jó ao diabo. Ou seja, será que Deus confiava em Jó, irmãos? Se ele falou bem dele e das qualidades dele, ele confiava nele. Mas então por que Jó, irmãos, expressava no próprio Deus um ato de confiança? Se você for ler, irmão, você vai ver que Jó era um homem consagrado a Deus. O livro de 1 Coríntios 10, 13, ali nesses versos, irmãos, está falando de coisas que nos cercam, que nos tentam. E a palavra nos diz assim, não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape, para que possa suportar. Mas quem são esses privilegiados, irmãos? Porque isso aqui é uma condição de privilégio. São homens consagrados a Deus. São homens que estão buscando a face de Deus, irmãos. São homens que estão jejuando ao Senhor. Ou seja, um homem consagrado, ele traz como consequência sobre si o desejo de Deus ser implantado nele. Ele traz como consequência, irmãos, vitória sobre as tentações. Um homem consagrado, irmãos, ele cresce em fé. Judas, verso 20. Judas, aí capítulo 1, aí verso 20, porque só tem um versos, né? Não tem capítulo. Juízes, tu colocou Judas. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Irmão, veja só, se você for ler o livro de Judas, que não tem nenhum capítulo, viu? Isso dá tempo essa noite, não dá? Não sei, depois do jogo do Brasil. São alguns versos, né? Você vai ver, irmão, que Judas está tratando, irmãos, de homens devassos que destroem o conceito de fé. Mas ele chega num ponto, irmãos, que ele diz assim: edifiquem, porém, amados,
na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito, ou seja, ele está falando no ato de se consagrar. Crescimento espiritual, oração, fundamentos espirituais, para o crescimento, para o fortalecimento, para não serem vítimas de ministros devassos, que destrói a palavra de Deus. Mateus 17, a partir do verso 9. Essa palavra aqui, ela é boa, irmão. Jesus e a turma dele. Quem é da turma de Jesus, diga amém. A turma de Jesus está animada. Eu sou, né? Então quer dizer que você é da turma de Jesus, né? A partir do verso 17, isso, Mateus 17, 19. 17, 19. Aí aqui rama a turma de Jesus, né? Aconteceu um caso, meu, que trouxeram uma pessoa endemoniada. Para quem? Para a turma de Jesus. Aí a turma de Jesus não pode fazer nada, irmão. Aí a turma de Jesus ficou assim, meia cabreira, né? Chegou um momento que estava ali meio no particular. Aí eles foram dizer assim: Jesus, por que não conseguimos expulsá-lo? O que terá sido, hein, irmãos? Por que não conseguimos expulsar? Era a turma de Jesus perguntando a Jesus. Ou seja, o cão estava ali, mas ele não saiu, o bicho ficou. Nós não conseguimos assustar ele, não conseguimos amedrontar ele, não tivemos autoridade sobre ele. Ele estava lá. Aí eles perguntaram, por quê? Aí Jesus foi e respondeu, né? Porque a fé de vocês, porque a fé que vocês têm é pequena, irmão. Essa foi a causa, irmãos. Ou talvez nenhuma, né, irmão? Irmão, vocês lembram de um texto da palavra que alguém foi e disse assim, os fariseus, né, da parte dos fariseus perguntaram assim: por que é que os discípulos de João jejuam e os seus discípulos, Jesus, não jejuam? Aí Jesus disse: eles não jejuam porque eu estou com eles, mas chegará uma hora em que eles jejuarão. Até então eles ainda estavam aprendendo o ato de orar também. E João já tinha ensinado isso aos seus discípulos. Mas os discípulos de Jesus, curiosos, queriam saber e queriam que Jesus ensinasse eles também a orar. Mas o que é então a pequena fé? É justamente a falta de consagração, irmãos. Te peguei ou não peguei agora? A palavra te pegou ou não pegou? Quando o crente diz que não jejua, irmãos, aí é a medida da fé dele. Ou mesmo que ele não diga, basta o ato. É o tamanho da fé dele, irmão. Quando o crente não ora, é o tamanho da fé dele, irmão. Ou a fé dele é pequena ou nenhuma. Porque ele nem ora nem jejua.
Foi por isso que Jesus diz, essa caixa de demônio não se pode expulsar, senão pela oração e pelo jejum. Ou seja, quando Jesus diz, se pela oração ou pelo jejum, Jesus está falando do ato da consagração. Aí existe agora a questão, irmãos, de crentes técnicos ou crentes práticos. Existem crentes com cursos e cursos e cursos sem a prática. Ele é apenas um crente técnico. Ele não tem consagração. Isso prova então que uma fezinha reca é uma merreca. Daí o diferencial, irmãos, do crente que não tem conhecimentos teológicos e que o diabo não pode nem ver ele, irmão. Porque o homem, irmãos, o homem é consagrado, irmãos, o homem ora e jejuma. É uma fezão que é. Veja só que é nesse texto aqui que Jesus fala, irmãos, da fé do tamanho de um grão de mostarda. A dos discípulos não tinha nem chegado nesse nível ainda, irmão. E Jesus disse que uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda diria para esse monte, sai daqui, precipita para acolá. E assim aconteceria. Mas os discípulos nem essa daí tinha ainda, irmão. Então, irmãos, quando o homem ele se consagra, isso é uma questão, irmãos, de você adaptar-se. O seu modo de vida a uma situação. Ou seja, pegar o seu modo de vida e se adaptar, consociar com o ato da consagração. Aí, mano, tem gente que é tão consagrado que às vezes é meio soberba, né? O homem é perigoso, né? Mesmo. Não, irmão, não, como é que eu vou vigília? Pelo amor de Deus, você me acorda 4h30 da manhã todo dia. Não tem condições para mim. Não tem base. Aí eu vou ter que me estruturar, me basear para que eu me torne consagrado, mas não tão fera como você, né? Porque você tem essa oportunidade, mas eu não tenho. Eu vou ter que adaptar o meu modo de vida, irmãos, a minha situação que eu estou vivendo, porque o que eu vivo não é o que você vive. O que eu gosto não é o que você gosta. Se você gosta de tomar café todo dia e eu não gosto, é um diferencial. Não é? Existe também uma outra questão de consagração parcial e completa. Aí tem crentes que são tão radicais que eles dizem que não existe consagração parcial. Da questão do abster-se somente do sólido e não do líquido. Irmãos, 40 dias sem uma gota d'água no corpo é impossível. Nenhum corpo resiste. E Jesus não poderia usar de artifícios espirituais ou de condições espirituais, porque ele era homem. E o homem não pode ficar sem água durante 40 dias. O corpo não pode. O nosso corpo ele é 75% só de líquido. Tem gente que já não é muito grande, imagine 75% a menos. Fica do tamanho de um grão de mostarda, né? Porque o cabo já é pequeno e 75% a menos.
desidratado ao máximo. Então os discípulos perguntaram: por que nós não expulsamos? Porque vocês não se consagram. Então, irmãos, muitas das vezes tem demônios aí, irmãos, desfilando, andando na maior tranquilidade no mundo espiritual, em alguma área da sua vida, porque você não mexe nem com ele, não. O bicho está lá, irmão, na festa, e você tem aquela sensação e aquele intuito de que o cão está ali e não sai. Por quê? Porque não existe consagração da parte daquele cristão. Uma vez eu cheguei num lugar, irmãos, quando eu cheguei na porta que eu fiz assim, Deus abriu os meus olhos em visão. E eu vi um demônio como que distância, como daqui em Rogério, uma figura demoníaca. Porque na verdade nós não vemos o demônio como ele é, irmãos. Nós vemos em figura, como Deus quer nos mostrar. E nós temos a percepção de tão feio que é um demônio. Pelo ato também de sentirmos a presença demoníaca. Deus abriu os meus olhos em visão. Eu vi aquela figura, numa distância como daqui em Rogério. E quando eu via, ele se abaixava, como que tentando se esconder dos meus olhos. E aí Deus fechava a visão. Quando foi um dia, irmãos, eu soube que nesse mesmo lugar funcionava uma creche. E as crianças da creche contemplaram um demônio nesse mesmo lugar. Diz que os meninos faziam era correr atrás. Aquela brincadeira, aquele negócio assim diferente na creche. E o que é, o que é? Não, está ali, está acolá, está ali, está acolá. Mas só as crianças viam. Os adultos da creche não viam. Eles contemplavam só o comportamento das crianças. Diz que os meninos faziam era correr atrás. Imagina essas crianças, né? Depois que eles cresceram. Isso é um testemunho popular no meio dos homens da raça humana. Certo? Quando o homem se consagra, irmãos, ele tem revelação de Deus. E o que é revelação, irmãos? Revelação é instrução, irmãos, direção. Nós crentes em Cristo Jesus somos bitolados pela palavra revelação, que é o ato das divinas revelações. Mas a revelação em si é instrução, é direção de Deus. Então, quando o homem, irmãos, ele se consagra, ele tem a direção do Espírito, ele tem a instrução do Espírito. Isso é revelação. Abacuque capítulo 2, verso 1. Se você for olhar, irmãos, qualquer profeta ou qualquer homem de Deus, a palavra de Deus, você vai ver que eles buscavam a face do Senhor. Eles eram homens que se consagravam, irmãos. E olha só, irmãos, Abacuque disse assim: ficarei no meu posto de sentinela, ou seja, na minha posição, e tomarei posição sobre a muralha, guardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta trarei à minha queixa. Abacuque, ele se posicionou diante de Deus, irmãos, e com certeza ele se consagrou ao Senhor e esperou nesse princípio de consagração pela direção, instrução ou questão a qual ele tinha para com Deus.
Ou seja, ele queria a instrução de Deus, a revelação de Deus, a resposta de Deus, a direção da parte de Deus. Amém? Agora cabe a nós, crentes em Cristo Jesus, tomarmos um posicionamento de nos consagrarmos ao Senhor. Se quisermos, irmãos, desfrutar do mundo espiritual, ou crescer naquilo que Pedro diz, graça e conhecimento. Amém? Palmas bem alegres para Jesus. Fique de pé, irmão, vamos orar ao Senhor. Jesus, te damos graças, te louvamos por esse momento, meu Deus, ó Pai, de culto e adoração.